Carnaval da Alegria é na Bicuda Folia. Rádio Bicuda FM, a rádio do seu estilo. Fala galera, e aí, beleza? Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que está se ligando aqui no Bicuda Folia Cast, 22º episódio hoje para você, tá? Então, hoje vai ser mais um grande episódio. Primeiro, antes de mais nada, deixa aquele seu like, valeu? Participe nos comentários e também compartilhe o link aí com o pessoal para mais pessoas poderem assistir. Hoje a gente vai ter dois excelentes convidados e já eu vou apresentar eles. Primeiro eu vou falar aqui com meus parceiros. Hoje a gente tem uma novidade também dentre os parceiros, né? Você já acompanha, você que segue lá o Rádio Bicuda, você com certeza já sabe do trabalho que ele vem fazendo, sensacional. Ele e Melissa na cobertura da série Ouro, trazendo grandes reportagens. Mas antes eu vou falar aqui com o meu parceiro já de mesa, Sérgio Henrique. Tudo bom, Sérgio? Salve Júlio, salve a todos que nos acompanham. Hoje o programa vai ser bom. Vamos ter hoje dois companheiros de arquibancada aqui com a gente, que fica na luta da cobertura aí. São referência também, claro, né? Com certeza, duas grandes referências. E também falar com ele, Eric, bem-vindo ao Bicuda Folia Cast, tá? Sua casa, sempre bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Olá, pessoal da Rádio Bicuda, obrigado pelo carinho da acolhida aí, Júlio, Sérgio. É uma honra para mim estar fazendo o programa. E especialmente esse episódio com duas referências para mim quando a gente fala de imprensa de carnaval. Dois caras que carregam um pioneirismo aí em muitos aspectos disso que hoje está difundido. Você tem vários veículos, mas que eles pavimentaram esse caminho aí. Exatamente, e além disso a gente tem também no bastidor aqui hoje Thales Augusto e também Ricardo Neto, que estão aqui para poder, a qualquer evento, qualquer pergunta que tiverem, também poderem indagar a nossa dupla. E agora eu vou apresentar eles, essa dupla que tem muita história no carnaval. Os convidados de hoje são duas grandes referências no mundo do samba, e o amor pela escola de samba uniu um jornalista com um técnico de som na criação de uma rádio especializada na folia carioca. Estou falando de dois grandes nomes como Anderson Baltar e Chico Frotas. Sejam bem-vindos ao Bicuda Folia Cast. Prazer falar com vocês. Estamos aí para conversar, né? Bacana. Às vezes a gente ouve essas coisas e fica assim pensando, mas será que eu sou mesmo e tal? Mas enfim, a gente, né, nós somos só operários da folia, está aí correndo atrás aí há muitos anos, mas é sempre bom. É um prazer aqui trocar ideia com vocês, com dois aqui que foram meus alunos. Né? É isso, prazer. Júlio, Sérgio, Eric, obrigado aí pelo convite. Eric que sofreu ano passado na mão da gente. Já teve com a gente lá. Pulou o muro agora. Pulou o muro. Mas é isso aí, obrigado aí pelo convite. Vamos contar um pouquinho da nossa história, da história da Rádio Arquibancada. 13 anos, né, meu irmão? Indo pra 14. 13 anos indo pra 14. Deus do céu. O tempo passa rápido. E pra mim, pô, é muito legal que eu, né, mais jovem aqui, eu acho, não sei, mas eu ficava assistindo os caras de casa e agora tá podendo entrevistar eles. Olha isso, que mundo louco que a gente vive, é sensacional isso. Mas, já começando iniciando as perguntas, como é que começa o encanto de vocês pelas escolas de samba, por esse mundo do samba? De onde vem isso? Eu acho que praticamente do berço, no meu caso, né? Minha família materna sempre gostou muito de carnaval. Minha avó foi baiana do Império Serrano, né? Família toda, todas as festas, desde sempre, né? Aquela época, a gente pegou aquela época que festa de Natal, Ano Novo, tinha o disco das escolas de samba. A noite de Natal era a noite que todo mundo, né? Amigo oculto era um terror, então, porque, por exemplo, a minha mãe tirava a minha tia, e a minha mãe tinha sido tirada pela prima lá, então minha mãe comprava o disco, embalava, botava na árvore de Natal, não podia abrir até o dia de Natal, porque aquele disco ela ia dar de presente pra minha tia. E ela ia ganhar um porque ela tinha pedido. Então, assim, a gente ficava olhando para aquele disco lá, lacrado, que não podia abrir. Então, a noite de Natal, eu me arrisco a dizer, lógico, né? A gente ficava na expectativa da bicicleta, do videogame, daquela coisa, mas eu também ficava muito pela expectativa da hora de abrir finalmente o disco das escolas de samba e botar a bolacha na vitrola. E aí cada um pedia para botar o samba da sua escola, e quem ouvia o samba da própria escola pegava o encarte para ler a letra junto, né? Então, sempre vivi nesse ambiente, e minha mãe conta que eu tinha 1 ano e pouco de idade, 1 ano e 8 meses, para ser mais exato, e quando a União da Ilha entrou na avenida com domingo, agora eu entreguei a idade, é só fazer as contas.
que eu parei tudo e eu tava chorando, tava me enchendo o saco e tal, e eu parei, fiquei na frente da TV ali, vidrado, né? E desde então eu sou União da Ilha, né? Que eu, na verdade, eu sou nascido na Ilha do Governador, mas eu não morava. Meu pai era militar da aeronáutica, então eu nasci no hospital da base aérea, morava fora da ilha. Aí com 5 anos de idade a gente foi morar na ilha, né? Onde eu fiquei durante muitos anos. Então, mas essa relação, antes mesmo de eu morar na ilha, eu já torcia pra União. É muito louco isso. É um pouquinho parecido com a história dele com relação à avó, né? Apesar dos meus pais terem ligação com a Portela, né? Mas a minha avó foi moradora assim como meu pai, né? Foi moradora da Rua Doutor Juveniano durante muito tempo e foi ela que bordou o primeiro destaque da escola de samba. Então, toda a minha ligação com o carnaval vem mais por influência da minha avó, né? Minha avó paterna, que também era ligada ao Império do Marangá, né? Foi ligada ao Império Serrano, depois foi ligada ao Império do Marangá. E o lado musical foi mais influenciado pelo meu tio, pelo irmão do meu pai, que era ele que tinha os discos, né? Lá em casa o negócio de disco era muito, muito complicado, porque meu pai gostava muito de disco, então ele guardava os discos, ninguém podia encostar, só que lá para os 8 anos de idade, 7, 8 anos, que eu fui começar a ter os meus discos, né? E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de acesso, escolher o que eu queria ouvir, mas a escola de samba era um pouquinho mais com meu tio, né? Que morava na casa da minha avó, eu podia ter um pouquinho mais de acesso a isso, mas a ligação foi essa e daí pra frente, desde 8, 9 anos, sou ligado de alguma forma ao carnaval, diretamente envolvido com a escola de samba. Tempo bom em que a gente tinha os discos, né? Te passava aquela vinheta com o samba inteiro da escola de samba na TV também. Então é outra época, outro tempo bom também. Mas Serginho agora vai vendo uma primeira aí, Sérgio. Então, quando é que foi que vocês se conheceram e como surgiu a ideia da Rádio Arquibancada? Só isso já dá um podcast. Até me fizeram essa pergunta esses dias, né? A gente se conheceu da seguinte forma, eu fazia parte, o Chico entrou depois, né, como eu costumo dizer, da era da internet 1.0, né, das listas de discussão de e-mail, né, que tivemos hoje nós temos as redes sociais, né, os grupos de WhatsApp, antes tivemos aquela fase dos fóruns, do espaço aberto e tal, e muito antes era a lista de discussão. Isso aí está falando de 2002, 2003, né? Você mandava um e-mail para lá, todo mundo recebia, respondia, e era tempo de internet de escada, às vezes tinha que esperar meia-noite para poder baixar os e-mails, né? De madrugada a lista pegava fogo, era mó barato. E eu era assessor de imprensa e diretor cultural da União da Ilha, e eu nunca vou esquecer, o Chico mandou a mensagem, eu sou o Chico, sou novo no grupo e tal, faço o som do Grupo Bom Gosto, faço o pagode da Geraldo Maracanã. Tu já apresentou, deu suas credenciais? Arrumei uma treta com o Luiz Fernando Reis no meu segundo e-mail. Faz parte. E ele estava começando um projeto que, né, até ele pode falar melhor, de gravar os sambas das escolas nas quadras e tal. E ele falou, vou estar sábado na União da Ilha. Era domingo, União da Ilha, sábado, domingo naquele não. Era domingo. Vou estar domingo na União da Ilha gravando aquele famoso disco ao vivo da União da Ilha que todos os camelôs e bordéis da cidade tocaram aí durante muitos anos. É sério, uma vez eu andei ali na estrada do Portela, passei na frente de um, tava tocando o disco bomba da Chico, ó, o ao vivo da ilha tá bombando lá. Mas enfim, aí eu mandei a mensagem pra ele privada, eu sou assessor de imprensa da escola, que você precisar de ajuda e tal. E aí no dia lá na quadra a gente se conheceu e ficou amigo, daí até hoje. Né, Chico? Foi através desse trabalho, né, que era um trabalho muito incentivado por outro grande jornalista, né, e um outro grande insulano, meu padrinho Tarso Santos, né, que eu vim com um projeto para ele em 2003, né, eu vim com um projeto para ele de fazer um CD ao vivo, a gente fez o CD primeiro no Paraíso do Tuiuti. Aí ele viu que ficou legal e falou, por que você não faz na minha escola? Isso aí geraram 2 CDs, né? Sim. 2 CDs. E gerou o CD ao vivo, o CD do Grupo B de 2004, né? E aí, nesse contato, nós fizemos uma amizade. Se botar na ponta do lápis as pessoas que estavam nessa noite, hoje em dia nós temos, né? Nessa noite, não sei se tu vai lembrar, temos o fundador, o cara que refundou a Unidos de Bangu e o atual presidente da Portela no mesmo lugar, junto com a gente, que era o Fábio Pavão e o Rafael Marçal, que me apoiavam nesse projeto, e fizemos a gravação.
né? E realmente foi um sucesso aí, tanto tocando nas rádios, né? Teve o apoio na época também do Miro Ribeiro, esse trabalho. Então, daí a gente começou a conversar, né? E Fizemos escola de samba virtual. fizemos escola de samba virtual. Exatamente, trabalhamos com escola de samba virtual. E o Anderson, durante muito tempo, fez a cobertura do carnaval, trabalhou na equipe da TV Globo, né? Trabalhou na Rádio Tupi, né? Tupi foi somando, Tupi foi uma coisa rápida. Naquela época, eu fazia o carnaval na TV Globo e fazia parte da equipe do João Estevão, na Rádio Manchete, né? No Cidade do Samba ali. Tinha a equipe do João Estevão. Do João Estevão ali, fiquei, era 2007, 2008, 2009, aquela fase ali. Aí fui morar em Santa Catarina, aí voltei pro Rio. Teve um monte de enrosco nessa história toda. Ele abordou um caso, até me lembrei um detalhe que é até muito importante nisso. Esse grupo que ele falou é um grupo muito importante que se chama Grupo Sambanete, é o Prêmio Sambanete, né? E no dia que ele saiu, eu entrei. Verdade. A reunião que... Reunião que saiu. Na verdade, eu não saí, eu pedi licença, mas até hoje eu nunca mais voltei. Quer dizer, pode dar licença. Isso, 2003. 2003, verdade, bem lembrado. reunião. Na casa do Thiago Lacerda, a reunião que eu fui lá falar, galera, tal, vou dar um tempo e tal, o Chico estava sendo apresentado como novo integrante. Você entrou no Sambanex no dia que eu No dia saí. que você saiu. Verdade. E tem essa ligação, muita essa ligação aí pelo jornalismo, eu trabalhando aí muito tempo com o Tarso, trabalhei também pela Roquete Pinto, né? Fiz acho que foram 2 ou 3 carnavais pela Roquete. E de repente pintou um projeto que não tinha nada a ver com a Rádio Arquibancada, mas tinha tudo a ver. Que eu fazia parte do grupo, que agora é o grupo da direção da Portela, que era um grupo chamado Portela Web. Entendeu? Foi o primeiro projeto de uma escola de samba, assim, um grupo se envolvendo na política, mas principalmente focado para a internet. Né? Eu fiz parte desse grupo. Eles faziam um trabalho de preservação cultural, Exatamente. né? Tinha um site cheio de informações. E Pavão, Paulo Renato, Rogério Rodrigues, o Wanderson, presidente da escola, tinha um outro menino lá, o Almir. o Marcelo Sudô. Marcelo Sudô do Japão, que é um cara muito importante nessa brincadeira da gente, né? E aí, dentro desses assuntos, eu mexia muito com o negócio, mexia muito com esse lado de música pela internet, né? E eu descobri um programa que você poderia fazer uma rádio para transmitir. E não existia rádio que transmitisse carnaval pela internet. Não existia no Brasil inteiro. Né? E um dia eu nunca mais esqueço, numa transmissão da Portela, numa reunião do Portela Web, eu falei, por que a gente não transmite os eventos da Portela? Acho que eu já tinha experimentado alguma coisa com carnaval virtual. Carnaval virtual. Não. Eu acho que eu tinha experimentado. Carnaval a gente fazia as disputas de samba da nossa escola, da Ociosos de Jericinó. A roxa e preta. A escola era roxa e preta e o cima era um ácaro tocando cuíca. Fazia. Ele ri. Não, era Não, tudo, não tinha pior. tudo maravilhoso. Tinha pior. Teve uma vez que a gente fez um evento, a gente mandou fazer bandeira e tudo. O Milton Cunha olhou e falou, que bandeira linda. O escadorei, o ácaro. E a gente fazia esses eventos, essas coisas, de fazer a gravação. Na época você só divulgava através de gravação, né? Só que eram gravações voltadas pro rádio, como se fosse uma transmissão radiofônica. Esse cara tinha experiência, eu também tinha alguma experiência, então a gente fazia, né? Essa brincadeira. E aí eu descobri o programa e falei, por que a gente não faz? Na época era em Portela Web, por que a gente não faz a transmissão? E fizemos a transmissão da apresentação dos sambas da Portela. E aí gerou uma parada bacana. Era um laptop, uma mesa de som e 3 microfones. Você, Paulo Renato, Pavão. Eu, Paulo Renato, Pavão, Rogério Rodrigues. Né? Acho que o Wanderson chegou a participar. E dali começou a... Por que a gente não faz isso? E fizemos. Teve o apoio do Sudô também. Né? Por que nós não podemos fazer isso com os eventos da Portela? Aí fizemos.
transmitimos, fomos os primeiros, Portela Web foi o primeiro a transmitir ensaio técnico. A gente só transmitia ensaio técnico da Portela, e na época fazia 3, 4 ensaios técnicos. Só por áudio, importante dizer. Só por áudio. Transmissão em vídeo era uma coisa impensável naquela época. Eventos na quadra, e isso aí durou acho que um ano e meio, mais ou menos, né? Depois, por algum problema lá dentro, nós paramos de fazer Portela Web, e aí eu falei, pô, se eu faço por uma escola, por que eu não posso aumentar isso? E aí eu comecei a fazer pela Rádio Sambanet. Nós fundamos a Rádio Sambanet. Daí começou a entrar a programação musical. Que a gente descobriu que você podia deixar música no programa, né? Você podia fazer uma programação contínua, podia fazer entrevistas e deixar, né? Aí surgiu o projeto, ficou um ano, depois recebemos o convite da... E aí, nessa época do Sambanet, eu participava esporadicamente, porque eu trabalhava na TV, então ficava preso e tal, mas às vezes aquela apuração de 2009, quando o Dália foi campeão, eu participei da transmissão, enfim, né? E aí, depois da Rádio Sambanet, a gente recebeu o convite da Deise Carla para fazer uma rádio pro site dela. Ela pediu pra montar uma Papo equipe. de Samba. Ela pediu pra montar uma equipe. O primeiro nome que eu pensei foi nele. Vem comigo, nós montamos. Também acabou. Aí daí, é até bom falar isso. Daí surgiu o irmão dele, que é dos primórdios da equipe da Rádio Arquibancada, e virou pra esse cara e falou: por que você não faz a rádio de vocês? E tá aí 13 anos. Porque na verdade, tudo aconteceu, foi na apuração de 2011 ali, que a gente teve um problema e tal. E aí a gente resolveu, né? Eu trabalhava no governo do estado, eu tava no trabalho e a rádio não tava no ar. Quando eu cheguei, eu vi que tinha dado um problema. E aí meu irmão, eu já tava pensando assim, mas acho que já chegou a hora mesmo, né? Aí quando meu irmão falou, eu falei, é isso mesmo. E aí a gente resolveu, né? Isso era fevereiro de 2011. Aí a gente sentou, vamos fazer uma rádio, começamos a pensar no conceito, né? Comprar domínio e tal, aquela coisa toda. Pensar na programação, né? O nome Arquibancada é porque a gente tinha intenção de transmitir futebol também, que a gente, né? Não teve pernas, não tinha condição, né? Mas a ideia era essa, né? A ideia inicial. No início o site tinha até umas colunas sobre futebol. O Pavão era o nosso... Que aí eu botei um pra falar de cada clube. O Pavão era o nosso colunista do Vasco. Né? O Paulo Renato escrevia sobre o Fluminense. Eu não lembro quem escrevia sobre... Chegamos a transmitir jogos de futebol. De escola de samba, que teve um torneio na Praça da Apoteose. Mas enfim, foi aí. E aí a gente, né, esquematizou tudo pra entrar no ar em junho. E eu sou péssimo. Se tem uma coisa que eu sou péssimo é data. Se você falar assim, Anderson, dia 22 você pode... Quando é dia 22? Eu não sei. Se você falar, não, é na quarta da semana que vem. Não, quarta da semana que vem, tá tudo certo. Né? E aí... Falei, Chico, vamos lançar a rádio no fim de junho. Tal, que, sábado é um bom dia, sábado é um bom dia. Eu fui olhar no calendário, era dia do meu aniversário, 25 de junho. Eu falei, porra... Não vamos. Aí o Chico, não, o que tem? Qual o problema, pô? Eu falei, porra, né? Enfim, então a rádio faz aniversário junto comigo, né? Então, é bom que eu recebo parabéns uma vez só, né? Mas aí foi, dia 25 de junho de 2011, a Rádio Arquibancada entrou no ar oficialmente. Um mês, mais ou menos, depois, a gente fez a primeira transmissão, que foi o sorteio da ordem de desfile, e foi... Essa história também é boa. Porque... Pô, essa história é boa, conta. Não, porque a gente, assim, eu trabalhei muitos anos na TV Globo, o Chico tinha uma ligação, né, com a São Clemente e tal, então a gente sempre conseguia convite pra festa, que na época era fechada, a cidade do samba e tal. E a gente não se ligou, não se credenciou, o assessor da Liga era o Vicente Dato e tal. A gente sempre tive uma ótima, né, relação com ele, até escrevemos um livro em parceria. Só que a gente não se ligou. Tá. Quando chegou no dia, e a gente anunciou, vai ter a transmissão, não sei o quê. Quando chegou o dia, nem eu nem ele tínhamos convites para entrar na cidade do samba. Aí falou, e agora? Agora a gente anunciou, vai fazer. E aí, foi no mesmo dia que o Juninho Pernambucano voltou pro Vasco. Ele estreou num jogo contra o Corinthians. E ao mesmo tempo tinha um Flamengo e São Paulo. Era Flamengo e São Paulo no Rio, Vasco e Corinthians em São Paulo, com a volta do Juninho Pernambucano, um sorteio na cidade do samba. A gente falou, vamos fazer a transmissão disso tudo. 6 de julho. Guardou? Era meu aniversário. Tá vendo? Os aniversários aí.
E aí a gente fez, aí a gente falou, a gente não vai narrar jogo de futebol, a gente vai ficar eu e meu irmão, montei um equipamento no meu quarto, na época eu morava com meus pais e tal. Eu e meu irmão no quarto, o Alex. Eu com a TV, alternando os dois. A gente comentava um pouco, vamos ver quando é o jogo do São Paulo. E aí o Fred Soares, que é engraçado, o Fred Soares digamos assim, ele nunca foi um membro oficial da Rádio Arquibancada, mas todo mundo acha que é, porque ele sempre tá ali por perto, sempre participa, sempre ajuda e tal. E o Fred Soares ia pra Cidade do Samba, ele tinha convite. Aí falamos, Fred, você entra ao vivo de lá? Entro. É muito engraçado como as coisas mudam, né? Naquela época, ligação de celular era caríssima, mas quem tinha Nextel não pagava a ligação de um pro outro. E o meu irmão tinha o Nextel e o Fred tinha. Então a gente falou, Fred, quando tiver pra entrar no ar, avisa. Aí ele avisou. Aí meu irmão botou o Nextel dele no Viva Voz, o Fred começou do Nextel lá da Cidade do Samba a narrar o sorteio e a gente com o microfone apontado pra saída do Nextel do meu irmão. E é bom lembrar Foi que assim. ninguém transmitia esse tipo de evento. Ninguém. Apuração era só do especial, acesso não transmitia, sorteio não transmitia, nada. Vamos ser os malucos, nós vamos fazer isso. Mas acho que na época da Rádio Sambanet você fazia o sorteio já, não dá? Cheguei a fazer sorteio da série, na época do grupo de acesso. Grupo de acesso. Do especial não, porque não era o escopo da rádio, né? Exato. O Sambanet era um prêmio só pro acesso. porque a também. gente não conseguiu mesmo. Guarda, eu consegui, você vê, hoje o Pavão tem os convites que precisar, mas na época eu não consegui. O Sambanet ia pra porta esperar que alguém desse convite. Eu consegui entrar por causa lembro do dessa Tarso, fase, por causa da Rádio Nacional. Fora É um isso, pessoal igual aqueles cachorros que caiu de mudança, assim, olhando assim com aquela carinha na porta do Canecão, querendo convite. olha só, eles não, muita gente fazia isso, né? Pra poder estar no evento, porque eram eventos fechados, né? O evento da Cidade do Samba cresceu bastante, mas era no Canecão, era no Scala, não dava 1000 pessoas, Mas o né? bife era bom, né? Era bom, o líquido era bom. Pô, tinha whisky, tinha uísque, tinha umas lascas assim de salmão dessa grossura na torradinha. Bons tempos. Tinha caviar. Tinha caviar. Eu já vi, nunca comi, mas eu já vi. Essas vantagens de ser desbravador, né? Viu por quê? Eric, manda uma aí, Eric. Tá quietinho, Eric. Deixa eu saber de vocês, meus amigos. Até pelo relato que vocês acabaram de dar aqui, a gente vê que do início da rádio, né, 2011 pra cá, muitas mudanças, né? Não só no desfile das escolas de samba, como no mundo, né? Internet evoluiu pra caramba, esse negócio de rede social, acho que já existia, mas não era como é hoje. Era Orkut ainda? Acho que era Orkut ainda. Talvez o 2011. Facebook. MSN. O Facebook acho que já existia, mas a rede social não tinha o alcance que tem hoje. A gente teve uma pandemia também no meio do caminho aí. A própria passarela do samba mudou, né? A fábrica de cerveja saiu, expandiu ali o setor par, né? Como essas mudanças todas impactaram no trabalho de vocês? O que era melhor naquela época, o que é pior? O que vocês têm saudade? Quais são os desafios? Como é que mudou o trabalho de vocês? Todas essas mudanças aí. Saudade? Eu acho que não tenho saudade de nada, não, cara. Acho que não. Acho que as coisas foram progredindo, né, naturalmente. Eu acho que um dos grandes méritos da gente, né, porque assim, a gente já tá virando dinossauro, a gente já tá coroa, sabe? Até falei na aula lá do meu curso lá, que eu tô dando lá na Casa Carnaval, não, lá na Academia de Arte Carnavalesca, Casa Carnaval, lançamento do livro. Eu falei, cara, eu não sou do TikTok, assim, a Rádio Arquibancada, né, eu não tenho condição de fazer TikTok, não sei dançar, mas assim, a gente procura na medida do possível, né, ir se adaptando. E eu acho que tem dois momentos aí muito, muito marcantes, não sei se o Chico concorda, que foi a hora que a gente começou a fazer vídeo. Eu acho que a gente tem esse mérito de a gente conseguir entender o que o público quer e conseguir, na medida do possível, entregar. Que eu lembro que eu falava, assim, as pessoas mandavam mensagem, mas não tem vídeo. Eu falei, não, nós somos uma rádio. Nesse ponto era meio duro com isso. Nós somos uma rádio, aqui não tem imagem, não. Mas depois, em um dado momento, a gente viu que realmente as coisas estavam caminhando para isso, né? É bom dizer que eu acho que de 2013 para cá, daquelas manifestações de junho para cá, começou a ter muita
né? Muita demanda de transmissão por vídeo. Os caras na época, Mídia Ninja apareceu ali e tal. Então, acho que quando a gente ali para 2016, eu acho que foi o primeiro ano que a gente transmitiu com vídeo, já foi um passo importante, né? Porque hoje o nosso trabalho é tão marcado pelo YouTube que muitas vezes as pessoas não se ligam que nós somos uma web rádio. Se você entrar lá, você vai ouvir samba o dia inteiro, né? E o segundo momento, sem dúvida, foi a pandemia. A pandemia foi algo, né, que nos obrigou, né? Estávamos nós dois lá no Rio Grande do Sul, né? Tínhamos lá fazer o carnaval de Uruguaiana, estávamos nos preparando para ir para Cruz Alta, que era o carnaval seguinte, quando fecharam tudo, a gente teve que ir correndo para Canoas, para casa de um grande amigo nosso, do Quidão. Não, a gente não estava no aeroporto, não, eu ia ficar mais uma semana no Rio Grande do Sul para fazer o... E aí a gente olhou um pra cara do outro, o que a gente vai fazer agora, cara? Né? E aí foi o Fred que veio, né? O Fred que mostrou o StreamYard pra gente e tal. O Fred tem esse mérito. E aí a gente entrou naquela loucura, né, Chico? De fazer durante a pandemia live praticamente todo dia. A frase foi exatamente essa, né? O que a gente vai fazer agora? Live todo dia, né? A frase foi exatamente essa. A gente testou outro tipo de plataforma, né? Chegamos a fazer uma live não aberta em outra plataforma e aí o Fred mostrou o StreamYard. Mas tá em casa, foi bom pra cabeça da gente, né? Também surgiram vários movimentos em cima daquilo ali. Abrimos um leque de opções naquela época, né? Trouxemos outras pessoas, outros perfis que gostavam de carnaval e não tinham muito o que fazer e descobriram naquele período que realmente queriam gostar de carnaval. A pandemia teve muita importância pra gente, né? Eu acredito que para as pessoas que nos acompanhavam também. E a transmissão de vídeo foi muito importante também, né? Porque dentro desse pioneirismo, a gente fala que, por exemplo, nós fizemos nossa primeira transmissão por vídeo foi no Facebook, só fizemos uma. Aquela final da Grande Rio no ano da Ivete Sangalo. Exatamente, né? Só fizemos uma com uma câmerazinha, aquela que parecia aquele bonequinho do Big Brother, entendeu? Uma bolotinha com uma vareta. Uma vareta. Eu tenho essa câmera até hoje. Caralho. E nós fizemos a transmissão por ali. A limitação da internet, que na época era 3G, era muito difícil. Para você fazer transmissões em áudio. Por áudio já era difícil, né? Então nós fizemos essa. Mas eu acho que nós tivemos um grande mérito, que assim, foi nunca ter medo do novo. Então depois nós fomos fazer transmissões nas quadras, transmissões das apurações, que são os melhores públicos da gente, normalmente. Um mérito, assim, algo que eu me orgulho muito, o Anderson sabe disso, nós fomos os primeiros a mostrar a Intendente Magalhães para o mundo. Entendeu? Mostrar, ó, vocês já ouviram falar, mas a Intendente Magalhães é isso. Então pegamos e botamos uma câmera lá, mostramos o desfile das escolas pequenas. Fomos para Uruguaiana. Fomos os primeiros a mostrar Uruguaiana de fora de Uruguaiana, né? Fomos para Porto Alegre, para Cruz Alta. Não, Porto Alegre, inclusive, uma época que Porto Alegre não tinha transmissão de TV. Então tem uns 2 anos ali que as únicas imagens que existem do Carnaval de Porto Alegre são nossas. Né? Então, assim, a gente sabe, né, que há um legado, a gente sabe, assim, né? Por mais que às vezes me assuste, me espante, assim, às vezes as pessoas falam, pô, não sei o que, o trabalho de vocês, tá. Eu sou, nesse ponto, eu ainda sou meio... Ainda tomo um susto. Muitas pessoas também falam, se não fosse vocês na pandemia eu teria enlouquecido, vocês me ajudaram a ajudar. Isso pra mim é uma das coisas mais gostosas, uma das coisas que mais me toca o coração. Ouvir isso. Se não fossem vocês, eu teria enlouquecido durante a pandemia. E aí eu digo, e se não fossem vocês, nós também teríamos. Entendeu? Então... Uma troca multa. Nós chegamos num período, por exemplo, nós fazemos lives todas as semanas, né? Dentro do carnaval, não no carnaval, né? Mas sempre falando no carnaval. E às vezes nós novamente chega esse consenso, a gente senta e fala, e aí, qual é o assunto de hoje? Não tem assunto. Aí esse cara sempre fala, cara, a gente passou uma pandemia inteira sem assunto e teve live. Vambora, vamos fazer, porque vai ter assunto e a gente vai fazer live. É porque acontece, assim, a gente com a programação, né, contínua no todo o Brasil. Segunda tem que ter o debate arquibancada. Só não tem esse debate arquibancada na segunda-feira por alguma situação anômala. Mas se não dá pra fazer na segunda, a gente faz na terça, faz na quinta, faz no dia que der. Acho que só teve talvez 1 ou 2 semanas até hoje que a gente, depois da pandemia pra cá, que a gente não fez debate arquibancada mesmo. Não teve como fazer.
Inclusive, eu tô com umas ideias aí pro carnaval, depois a gente conversa. Mas o Chico quando eu falo, o Chico tinha uma ideia aí, né? Sabe o Cebolinha e o Cascão? Sabe quando o Cebolinha tem um plano infalível, o Cascão já fala, pô, lá vou eu apoiar de coelhinho de novo? Eu sou o Cebolinha aqui. Não que o Chico não tome banho, é bom que se diga, tá? Mas assim, mas eu falava, às vezes tem que fazer o programa hoje. Então, o que aconteceu? A gente tem um grupo ali do WhatsApp do debate e tal, a Tainara, o Reinaldo, o Vicente. Falei, galera, o que a gente tem de pauta? O que aconteceu essa semana? Não aconteceu nada. Gente, vamos lá. A gente liga lá e... Cara, é um grupo de amigos conversando, o assunto vai surgir. E aí alguém do chat faz uma pergunta, a gente... Opa, né? Às vezes o Vicente manda mensagem falando, eu não tô acreditando, a gente tá no ar aqui. A gente tá 1h30 no ar. Assunto sempre tem, né? A gente ama carnaval, a gente gosta, né? Então, eu acho que também a pandemia propiciou, que é algo que eu quero retomar mais no pós-carnaval, que é um conteúdo mais histórico. Inclusive, recentemente eu tive na roda de samba, Chico, me perguntaram, pô, o baú do samba enredo acabou, não sei o quê. Mas era uma época, né? E também tem a questão do uso das imagens, das televisões e tal, né? Então, mas assim, foi uma época que a gente teve que tirar da cabeça, né? O Confraria, que era o programa que eu fazia, que também muita gente tinha saudade. Né? Eu não costumo beber sozinho. Eu gosto de beber com companhia. Se você for na minha casa, você não vai achar uma cerveja dentro da geladeira. Então eu falei, cara, eu tô com saudade de beber com os meus amigos. Vou fazer uma live uma vez por semana, sábado à noite. Chamo as pessoas pra conversar, cada um bebe a sua cerveja. Aí vambora. E a gente terminava depois de 3, 4 horas de live, todo mundo bêbado, falando um monte de besteira. E a galera até hoje fala, tenho saudades. Os aleatórios rolando. Falava assim, porra, tem coisas absurdas ali. Um tempo atrás tava dando uma olhada, falei, meu Deus do céu, não acredito. Mas assim, era uma época. Falei, cara, como é que eu vou agora chegar pra alguém no sábado da noite, ó, fica na tua casa bebendo, eu vou ficar... Não tem como, né? Passou, foi uma época, né? Foi bom enquanto durou, né? Enchia um espaço vazio daquele período, né? Eram lives de 3, 4 horas, 5 horas, entendeu? Hoje é impensável isso. Quem faz, você não consegue nem ter tempo, público. Não, além de tempo, você não consegue público, porque as coisas são muito imediatas. A live tem que ter 1h30, no máximo, estourando, entendeu? Pra poder você chamar a atenção, porque as pessoas querem ver outras coisas. Mas nessa época não, nessa época essas lives eram companheiras, né? Tinha a nossa, tem diversas outras lives aí, ou diversos podcasts que cresceram, né? O Fala Galera apareceu bem nessa época. O Fala Galera apareceu, exatamente. Tinha o Boi com Abóbora, né? Fala isso, Boi com Abóbora. Gente boa. Aproveitando até, vocês estavam falando, né? Vocês ficaram presos em viagem, participaram já de diversos carnavais. Tem alguma particularidade de algum carnaval que vocês prestam atenção, que é bem diferente aqui do Rio, que você possa falar pra gente? Até já sei, né, Chico? Já sei que tem que ser atravessão do Uruguaiana, né? Uruguaiana tem um negócio de um julgamento por dia, não era isso? Não, Uruguaiana, as escolas foram 2 vezes. Isso. São julgadas 2 vezes. Mas até que hoje não é tão usado, mas... Vocês foram jurados lá em Uruguaiana? Fomos 7 anos jurados em Uruguaiana. Não, nem no último carnaval não teve último dia, nem em 2020, no ano da pandemia também, porque... O último que nós cobrimos não teve, né? Não teve. Não, e o do ano passado também não, porque choveu pra caramba. Foi choveu pra caramba. Mas, além das escolas desfilarem 2 vezes, além de abrir alas ser um quesito, que também é uma outra particularidade, né? Hoje já quase não é mais usado, mas tinha umas tomadas na beira da pista para as escolas acenderem os carros alegóricos. As escolas vinham com extensões enormes e com um disjuntor em cima do carro. Entendeu? Acho que tinham mais dinheiro, acho que não tinham, não. Podia comprar uns 100 metros de fio a mais, né? E aí eles ligavam, o carro apagava, o cara saia correndo e ligava no outro. Então, na hora que desligava um, ligava outro. Sim. Era uma forma, porque assim, você pensa bem, uma cidade na fronteira com a Argentina, como é que vai chegar gerador lá? Né? Depois é que eles começaram a entender isso, entendeu? O próprio carnaval deles teve uma mudança drástica. A própria ida dos cariocas pra lá, né? Porque na época que a gente foi, eram poucos. E depois que a gente foi como jurado e a gente voltava e falava ali o tempo todo, começou a ter um interesse maior. E aí as escolas também começaram a trazer, né? Os profissionais do Rio, mestre-sala, porta-bandeira, puxador, compositor,
diretor de carnaval, muita gente boa daqui do Rio passou a se apresentar em Uruguaiana, né? E acabou se transformando numa extensão. Aquela tristeza que a gente sentia, né? No final do desfile das campeãs ali, acabou, a gente pensava, não, daqui a 2 semanas eu tô indo pra Uruguaiana. Aí depois a gente passou a ter Porto Alegre também. O carnaval não acabou. Teve um ano que a gente voltou pro Rio em abril, cara. Abril, a gente tava terminando de fazer carnaval ainda. Daquela vez que meu apartamento pegou fogo, até meu apartamento de baixo do meu pegou fogo. Um susto tremendo. Quando voltou, no caso, já tava começando de novo o carnaval, que quando começa a lançar enredo, feijoada. Sim, não tem jeito. Não parou né? mais. E lá em Porto Alegre tinha alguma particularidade? A particularidade de Porto Alegre, eu acho que é um carnaval do povão mesmo, é um carnaval de gueto, é um carnaval do povo preto de Porto Alegre, né? É um carnaval que o poder público não dá muita atenção, a classe média ignora. A classe média de Porto Alegre que gosta de samba, de escola de samba, não vai nas escolas deles, vem pra cá, pra Sapucaí. Então lá eles sobrevivem com muita dificuldade, né? Fizeram... pra mim aquilo ali é a materialização da frase de boas intenções, o inferno tá cheio. Tiraram as escolas do centro, levaram para um lugar bem distante. A gente vai construir os barracões, vai ter a pista de desfile aqui. Só que num lugar inóspito, longe pra burro. Vira e mexe tem problema de roubo de fiação, as escolas ficam sem luz no barracão. É um lugar tão abandonado que... tão relegado que recentemente com as chuvas no Rio Grande do Sul, lá foi o depósito de entulho. Tudo que recolhiam das ruas foi jogado no Porto Seco, lá onde ficam as escolas de samba. Pra vocês terem uma ideia, né, do que é o espaço, né? Que é triste, é muito triste. É um carnaval que tem potencial, mas que, né, o poder público, enfim, a população não abraça muito, infelizmente. Tem um carnaval especial para mim em Porto Alegre, que é um carnaval que não teve desfile, nós fomos para lá. Então nós arriscamos, né? Sem dinheiro, fomos para lá. Chegou na hora, não teve desfile, nós participamos de convenção lá da Fena Samba. Teve o início da Fena o início Samba, da Fena aquilo lá, Samba. né? Federação Nacional das Escolas de Samba, e que foi muito especial. A gente estava ali no início de tudo, né? Uma reviravolta no Carnaval de Porto Alegre, que hoje voltou a ser mais respeitado, entendeu? Tem transmissão de TV Transmissão agora. de TV, né? E uma particularidade das transmissões, acho que o Anderson vai concordar comigo, é quando a gente começou a atingir a apuração das escolas de samba da Intendente Magalhães. O Eric sabe muito bem da importância da Intendente Magalhães para mim, né? Para a gente da Rádio Arquibancada. E o Grupo Especial e a Série Ouro sempre teve acompanhamento, entendeu? Mesmo a Série Ouro com dificuldade, sendo na hora da Voz do Brasil, antes da volta do futebol e tal, e que poucos transmitiam, mas você tinha algum acompanhamento. E a Intendente ninguém sabia de nada. E a gente começou a levar para as comunidades, né, o resultado das suas agremiações. O Anderson via quantas pessoas ligavam na quinta-feira, que antigamente era na quinta-feira. Mas, pô, posso botar na rádio comunitária do Santa Marta, na rádio comunitária do Jacarezinho. Pô, tem uma imagem, uma vez que eu mostrei pra ele, da Cidade de Deus, um amigo meu que fez um vídeo, que na época era o Coroado, que era a Escola Forte. Falou, cara, todos os bares aqui da Cidade de Deus estão ligados em vocês. Nas Entendeu? quadras. As assim. quadras. Quando a União de Maricá subiu pra Sapucaí, eu vi uns vídeos lá, a quadra lotada com telão na Rádio Arquibancada. Então, assim, é incalculável, né? Você tem aqueles números no YouTube, mas, assim, uma conexão no YouTube pode ser numa quadra onde tenha 1000 pessoas assistindo. A vizinha, as festas que a vizinha fazia. Sim. O Império Serrano, quando subiu pro especial, não agora em 22, na vez anterior, em 17, eu recebi um vídeo, a quadra do Império lotada com a transmissão da Rádio Arquibancada. Então a gente sabe, né? A gente atinge a Praia da Freguesia, o Boi da Ilha. Então, assim, é um trabalho gostoso que a gente faz, sabe? Isso realmente recompensa, né? Lógico, poderia recompensar melhor financeiramente, mas assim, a gente sabe da importância do nosso trabalho. E a gente é muito chato. Esse aqui, todo dia, quando faz uma transmissão, chega em casa, assiste a transmissão toda de novo, sabe? Eu tô lá lendo todos os comentários, eu me preocupo e tal, né? Às vezes, quando eu não tô nas transmissões da Série Ouro, o Chico que toca, eu até estava conversando todo dia, pô, o que foi que falaram lá? Tinha um comentário aqui e tal. A gente se preocupa muito, a gente tem... E também, por um outro lado, isso eu sei que é uma marca nossa, a gente se preocupa muito também com o que acontece dentro do chat.
a gente não deixa bagunça no nosso chat. Sabe? Tem gente que não deve gostar da gente por isso. Pô, sinto muito, cara. Porque eu não consigo tolerar que as pessoas vão conversar sobre uma coisa que elas têm um amor em comum e elas entrem ali pra brigar, cara. Sabe? Eu não gosto desse ambiente que tá cada vez mais forte, desse ambiente de rivalidade que parece de futebol dentro do carnaval. Sabe? Não é porque você torce pra uma escola que você vai ficar xingando a outra, torcendo pra outra se arrebentar, ou querendo desistir. Entra no chat, às vezes você vê um ensaio técnico, a escola passando bem pra caramba, e o cara tá ali, que horrível, ninguém canta o samba. Pô, ele tá brigando com a imagem, cara, ele tá brigando com a percepção das pessoas. Sabe? Então, assim, infelizmente esse tipo de gente não se cria mesmo, não. A gente mete o facão e tira fora, porque não tem jeito, cara. Né? Quando eu falei na minha apresentação do pioneirismo, né? Ó, quantas coisas esses caras já falaram, né? De coisa, né, que não existiam e que eles... Agora, vocês falaram do Carnaval de Uruguaiana e eu preciso pedir para vocês contarem a história da endoscopia ao vivo. Momento histórico da Rádio Arquibancada. Eu tenho que pedir para vocês contarem essa história. Essa história é maravilhosa. Eu estava transmitindo, isso aí não lembro, foi 2018, talvez, 17, não sei. E a cabine lá ela tinha, né, um vidro que a gente sempre tirava, né? É uma porcaria. Tem gente que gosta de transmitir carnaval com vidro. Eu não gosto, não, cara. Eu gosto de sentir o som da escola. E aí a gente tirou o vidro, deixava num cantinho ali. Aí tava desfilando, era Imperadores do Sol, se eu não me engano. Era Imperadores do Sol, que o Emerson Dias cantava na época. Aí, cara, mas caiu um dilúvio. Mas começou a cair água. Aí o Chico olhou pra mim assim, Anderson, tem que meter o vidro. Ele estava com as câmeras pra fora, ali a gente já tirou uma câmera, tirou, e tinha só uma câmera que era uma webcam, aquela redondinha assim, né, Chico? Tá lá em casa também até hoje. Aí, Chico vai fazer o museu da Rádio Arquibancada naquelas anos. Aí, Mangueirinha tá lá também? Tá. Mangueirinha era um microfone, um transmissor sem fio. A Rafa da Antártica tá lá. Meu Deus do céu. Que quebrou no ensaio técnico lá, uma vez que a gente teve uma confusão lá com segurança da Mangueira, o cara esbarrou, caiu lá do alto do carro de som. Aí o transmissor ficou todo arrebentado e começou a chamar até hoje de Mangueirinha. Às vezes a gente tava, o Chico vem com Mangueirinha, o Chico, pelo amor de Deus, tira isso daqui, pô. Funciona e é bom fazer o quê? Aí, enfim. Aí a gente, na medida do possível, aí o Chico... Esse aqui é o maior professor Pardal que existe, assim, né? Hoje eu tô falando de quadrinhos direto, né? Cebolinha, Mônica, professor Pardal. Cebolinha, Cascão, na verdade. Aí o Chico botou o vidro e deixou a webcam pra fora, essa redondinha, né? E Joguei ela. continuamos transmitindo ali a imagem do jeito que tava, ó, galera. Tá chovendo pra cacete, estamos fazendo o que dá. E aí a câmera começou a embaçar. A chuva começou a embaçar, né, Chico? Aí tu conta o resto. Aí eu trouxe a câmera de volta, e aí naquele bafo que tava chovendo, mas tava calor. E dentro tava frio por causa do ar-condicionado. Quando eu trouxe ela de volta, eu falei, ela tá toda embaçada. Aí você assopra, né, normalmente, pra poder tirar. Né, você joga um ar quente, né? E eu tô achando isso aí já... Esse negócio de eu achei que a imagem mudou, aconteceu algumas vezes. Tem outra que é ótima também. E aí eu falei, pô, tu mudou a imagem. E o pior, quem mudava a imagem era eu não mudei. E estamos transmitindo. Normalmente eu peguei a câmera e falei, pô, tem um jeito de você botar um bafo quente, bota lá na boca, né? Joga o bafo. Só que a câmera tava De transmitindo. repente eu olho, a tela tá lá, a garganta do Chico. Eu fiz uma endoscopia ao vivo, né? Tava limpinho, pelo menos? Tava. Os pregas vocais, eles conseguiram enxergar todas as pregas vocais, né, que eu tenho. Tava tudo bem. Também com a minha garganta também tava bem. Então não teve problema nenhum. O problema é que tava ao vivo. Então, só a gente tava transmitindo, se eu não me engano. Não lembro se o Paulinho tava também. Talvez o Paulinho estivesse. Mas conseguimos mostrar pra todo mundo uma endoscopia ao vivo. Teve.
Não, e teve essa outra vez que ele se referiu, que é um meme que de vez em quando aparece. E a gente tava na Intendente, isso aí acho que foi 17. Qual o título da lista? Qual foi? Não lembro. Que a Lisa Imperial já tinha passado. E aí a câmera tava parada, focalizando a arquibancada. E aí a gente tinha o nosso repórter, né? O Marcão Rod e tal, o Marcão lá pela pista, entrevistando, falando, baixa aí o aplicativo da Rádio Arquibancada, tô aqui com a dona fulana, já baixou, baixa aí isso aqui. E aí eu tô olhando, de repente começa um bololô na arquibancada na nossa frente. Quando a gente vê, mas a porrada come de um jeito, o cara é arrastado 3, 4 degraus pra baixo, a camisa dele vira um farrapo, a porrada come. E o Chico assim, né? Você achava que não tava no ar, Não, né? eu fui prestar atenção na briga, porque pra mim eu tinha trocado a câmera e tô mostrando o Marcão. Tô mostrando o outro lado. Eram 2 câmeras na cabine, uma pra direita, outra pra esquerda. Na direita era a briga. E pra mim eu tô mostrando a esquerda, que não tem só um bolo de gente ali. E nada. Tô mostrando a briga. E eu vi que tava passando a briga e deixei. Eu falei, não vou. Como é que eu vou cortar a imagem? Aí quando volta a transmissão pra gente, né, que aí ficou um silêncio, né? A gente deixando ali o clima rolando. A porrada comendo. Aí quando volta aqui eu olho, eu vou rir mesmo. Aí esse cara vira, em vez desse cara também chegar e falar outra coisa, esse cara vira, chamou o Marcão. O Marcão foi, tava entrevistando, quando ele volta, ele aí, Chico. Eu comecei a rir, eu falei, pô, o baixinho toda porrada. Ele tá apanhando muito, ela jogando baixinho na pista. Olha o diretor dali, ele passando ali, ignorou, o baixinho apanhou muito, cara. E foi bom, era... Coroa foi pras cordas, tu usou essa Teve frase. um monte, teve um uruguaiano, esse cara. Nós botamos uma transmissão em uruguaiano. Que uruguaiano era só ele. Entendeu? Intendente aparecia a gente pra fazer na Sapucaí. Uruguaiano era só ele. Pra ver o que esse cara tá fazendo uma entrevista, ele foi pra pista entrevistar pessoas, o garoto começou a jogar espuma na cara dele mesmo. Ele joga espuma. Eu falei, você tá jogando essa espuma em todo mundo ou só em mim, ele? Só em você. Só em você. No outro cara de Uruguaiana berra pra gente, fala, aí, não tô ouvindo vocês aí. Como? Ah, não sei, tá no FM. Como? Aí era o transmissor da gente que o cara tava ouvindo. Que era a minha escuta, tá? O cara achou na internet, no rádio dele lá, a nossa frequência ficou ouvindo. Tô ouvindo vocês! É muita história, cara, é muita história. É muita história. É assim que a gente gosta, de ouvir essas histórias. A ideia é essa mesmo. O podcast surgiu com essa ideia. Mas, falando agora um assunto um pouco mais sério, como é que vocês veem também essa mudança da Liesa para 3 dias de desfile? Né? Agora as cabines também de jogadores vão ser nos 4 modos, realmente um distrito do outro. Como é que vocês veem essas mudanças no carnaval? Começo? Então tá, vambora. Cara, eu de início eu fui muito contra, né? Me posicionei ali, especialmente pelo fato de não ter tido muito diálogo, assim, foi de uma hora pra outra. Surgiu uma notícia se eu não me engano, acho que foi o Bruno Chateaubriand que deu a notícia, e assim, mas né, da onde saiu isso e tal, e de repente no dia seguinte tem a plenária na Liga, tá dado. Mas assim, agora eu já tô naquela fase de aceitação, né? Assim, aceitação do luto, né? Assim, já aceitei, vambora, vamos ver o que vai dar. Não tem como mudar, não adianta, né? A gente vai estar lá mesmo. A gente tem que repensar toda a estratégia de cobertura, porque é uma noite a mais, é um cansaço. Mesmo que, é mais curta, cara, mas é uma noite a mais que a gente não dorme. Principalmente a noite de terça. Porque a noite de terça, a gente sempre teve essa divisão, né? Aliás, acho que esse ano da porradaria na Intendente Magalhães, acho que foi o último ano que eu fui pra Intendente na terça. Foi. Naquela época era terça. Mesmo assim, você conseguiu ir embora mais cedo. Que lá você chegava e ia embora mais cedo. Mas mesmo assim, aí eu cheguei arrebentado, fiquei pra arrumar lugar, pra trabalhar na apuração, na época que era na apoteose. Era um problema. Então, eu tinha que chegar lá meio-dia e meia, no máximo, na quarta-feira de cinzas, pra segurar o lugar, né? E esperar o Chico chegar pra montar tudo. Então, a gente tinha essa logística, né? Na terça-feira, geralmente era um dia que eu descansava um pouco, né, tentava dormir um pouco mais cedo e tal, e dormir o máximo possível para chegar ali na quarta pronto. Esse ano não, esse ano a gente vai praticamente virado
da última noite de desfiles para apuração. Porque se a apuração tivesse passado para quinta, pelo menos, né? Não, a apuração permanece na Quinta quarta. agora Vai ser a série ouro. Pois é. Então, assim, a gente, né? Vamos aguardar. Eu acho que é uma decisão que dificilmente vai voltar atrás, porque é um dia a mais para vender ingresso, né? Até outro dia eu ouvi, não lembro quem foi que falou, que parece que há um estudo, né, que apenas 30% das pessoas que vão a Sapucaí assistem o desfile todo, que as pessoas geralmente compram os ingressos para as noites em que suas escolas se apresentam. Então, se a Liesa tem esse dado, obviamente ela potencializou muito mais a sua arrecadação. O cara que é Mocidade só vai na noite da Mocidade, o cara que é Mangueira só vai na noite da Mangueira. Então, né, vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que... O que eu acho é que 4 escolas é muito pouco. Você praticamente acabou com a experiência da pessoa que assiste e desfila. Não dá. A pessoa que compra ingresso e desfila vai perder grande parte da noite. Não, pra ele mudou. Pra mim não mudou muita coisa, não, porque terça-feira eu tava na Internet Magalhães. Já teve um ano que eu já fui quase direto. Não sei se vocês lembram que foi o ano que era Superliga, depois era livre. E acabou quase 11 horas da manhã. Com o tempo de ir em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e partir pra Sapucaí, pra apuração. Mas eu acho que de mal mesmo, eu não vejo muita coisa com relação a esses 3 dias. Se a gente for pensar na cobertura da rádio, é um dia a mais, mas em compensação os outros 2 dias ficam mais curtos pra gente poder ir pra casa, descansar. Até porque a gente não vai transmitir show, a gente não vai ficar lá depois do show, né? Então dá pra descansar um pouco mais nos outros dias, né? E eu vejo como um passo importante. Eu não concordo com a terça-feira só. Entendeu? Claro, mas o sábado é da Liga RJ. Eu acho que se fosse para fazer 3 dias, faria sábado, domingo e segunda. Entendeu? Eu acho que realmente a terça-feira tinha que ser um dia de descanso, até porque a apuração é na quarta. E não é só a gente que vai estar cansado. Os dirigentes da Liesa vão estar cansados. Os dirigentes vão chegar meio-dia para aquela reunião do sorteio da abertura dos envelopes. E eles vão sair, alguns vão sair direto da Sapucaí para lá. Imagina os dirigentes da Portela. Né? Vão sair direto para lá da Grande Rica, um pouco antes. Né? E antes que você tinha na terça-feira era as Mirins, ia um ou outro dirigente, era mais a Esme Rick que cuidava. Era o dia da resenha também, né? Terça-feira era o dia que a gente se encontrava. Quando era o grande grupo B lá, né? Também, que era onde saíam as fofocas. A gente sabia quem ia trocar de escola naquele dia, né? E tinha dirigente que ia para lá só para essas coisas, né? E era um dia mais tranquilo, realmente. Então, vai ser um dia normal, como os outros. Com a quarta-feira quente, não vai ter jeito, né? A gente vai tem que fazer a apuração na quarta-feira. Ainda bem que a Liga RJ mudou a sua data, né? Porque antes era a apuração da Liesa, depois a apuração da Liga RJ, que é uma apuração sempre tensa. Da Liesa é tensa. E da Liga RJ também é tensa. Eu ia falar isso. Quarta-feira é um dia quente, quinta-feira mais quente ainda. Exatamente. Sempre é confusão. Exatamente, mas vai acontecer que a gente vai tentar descansar o tempo que a gente puder, né? Não tinha a quinta pra domingo, nem a quinta vai ter mais, né? Sexta-feira já tem desfile na Intendente, tem desfile de Mirim, domingo, no sábado a mesma coisa, domingo eu tô morto. Eu e esse cara vamos estar quebrados no domingo. Entendeu? Não é só a gente, não. Você também, que você fazem a cobertura toda. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado aqui também. Então, só do resto do domingo realmente pra gente. E aproveitando já a pergunta, até emendando, 15 escolas seriam ideais, subir 3 do grupo de acesso? Eu acho que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Não sei se vai ser esse ano. Eu acho assim, com a cidade do Samba 2 pronta, eu acho que é praticamente uma realidade, né? Porque justamente esbarra no que eu falava há pouco, na questão da experiência do público, né? Você com 5 escolas, você consegue permitir que a pessoa assista e desfile. Eu soube, né, que tem algumas pessoas do ramo dos camarotes que tá se queixando, tá achando que é muito curto.
que o público tá dizendo, pô, mas eu pagava X para assistir 6, eu vou pagar esse mesmo X para ver 4, né? Então, eu acho que há condição financeira, né, mercadológica para isso. Mas eu não sei se vai ser já para esse ano, né? Não sei. É aquela velha história, né? Disseram dos 3 dias, a gente não acreditou e veio. Então agora eu acredito em tudo. Eu não duvido de mais nada nesse mundo do carnaval. Até interessante isso que o Anderson falou, porque por exemplo, sobre os 3 dias, só voltando um pouquinho para esse assunto, no dia da posse da direção da Liesa, eu estava lá cobrindo. Sim, verdade. E isso foi levantado. E eu ouvi do presidente da Liesa que ninguém estava pensando nisso. E a única pessoa que afirmou foi o Bruno Chateaubriand. Entendeu? Então chegou, acho que uma semana depois, confirmou. Entendeu? Sobre 15 escolas, como ele falou... E ninguém negou até agora, né? Porque se não existisse a história, a Liesa falou, não existe isso, são 12. Ninguém falou nada. Embora já tenha saído o regulamento, dizendo que caiu uma e sobe uma. Saiu o regulamento de 2024. Então, 2025, perdão. Mas pode ser que mude no meio do caminho. De 2026 ainda vai ser conversado, entendeu? O regulamento diz que sobe só uma e cai só uma, mas vamos ver o que vai ser pro próximo ano. O lado comercial, todo ele, o Anderson acabou de falar tudo que é o correto que está acontecendo. As pessoas reclamam que são só 4 escolas e tal. Sem dúvida nenhuma, daqui a pouco nós teremos 15 escolas, né? Claro que as escolas têm que pensar uma série de coisas para que tenha 15 escolas, né? Mas eu acho que um caminho primeiro para se acertar é embaixo, entendeu? Primeiro tem que se ter condições de subir 3 escolas ou 4, no caso o regulamento diz que vai cair uma e eles são obrigados a cumprir o regulamento. Então esquece esse negócio de que vai ficar, todo mundo vai ficar no grupo, esquece. Alguém vai cair, entendeu? E vamos subir 4 escolas da Liga RJ para lá. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é acertar a parte de baixo. Quem tem condição de subir? Quem tem condição de desfilar? Entendeu? Quem eu posso puxar para cima? Quem vai subir? Como é que eu vou convidar? Vai ser pelo regulamento? Em 41 anos, nunca foi diferente da pista. Mas agora a gente tem uma nova ordem aí. Eu não duvido de nada. Eu acho que em 41 anos nunca teve. As escolas só subiram ou por colocação, mesmo não sendo a colocação justa, ou na justiça. Né? Vamos lembrar que tivemos diversos casos de escolas que subiram na justiça. Foram prejudicadas lá em cima? Foram. Tivemos diversos casos desses. Então, eu acho que primeiro tem que acertar embaixo. Mas eu acho que se continuar o desfile com 3 dias, tem que subir mais 3 escolas, né? E realmente fica vazio. É um show. A grande maioria das pessoas não vão lá para ver show. A grande maioria das pessoas, turistas, de cariocas, apaixonados pelas suas escolas, eles vão lá para ver as escolas de samba. Entendeu? Então, faz o negócio certinho. Né? Não entuba mais escola sem você ter condição. E tem uma coisa importante, que, assim, eu volto para as escolas de baixo, isso eu só estou me referindo a Marquês de Sapucaí. Quando você sobe a quantidade de escolas, você cresce a quantidade de escolas, o desfile diminui de qualidade. Nós já tivemos 18 escolas no grupo especial e foi horroroso o desfile. Você tem hoje em dia você tem 16 escolas com um nível péssimo de desfile. Entendeu? E aí vamos subir 3 escolas, legal, vamos subir 4 escolas, legal, quantas vão cair? Continua caindo uma só e subindo uma. Então nós vamos ter um nível de desfile fraco. Por quê? Porque muita escola vai ficar ali na zona da Água de Salsicha, ali na Meiuca. Eu não vou fazer carnaval pra ganhar, não vou mais campeão mesmo, mas também não vou cair. Mete aquele outro carro ali, só muda a tinta dele e vai. Entendeu? Não vou me derrubar mesmo. Vê aí se o carro vai quebrar. Entendeu? Eu acho que tem que fazer isso muito bem equilibrado. Eu acho que se a Liesa fizer, e juro pra vocês, até torço pra que faça.
Entendeu? Até porque a minha escola é a dele pelo grupo de acesso. Então isso é importante, né? Se eu sair de 1.300.000 para 11 milhões, é importante para o crescimento das escolas. Mas que seja feito, que seja bem feito. Quantas vão subir? Ah, vamos subir com mais 4 escolas, beleza, vamos ter 15. Então vamos aumentar esse número de escolas rebaixadas para que a gente possa ter uma oxigenação maior do grupo. Vamos dar mais condições para essas escolas trabalharem. Vamos pensar bem. Vamos subir mais 3 escolas além, na normal. Quantos barracões nós temos na cidade de Samba? 14. Ah, mas a escola tal vai aceitar ficar no barracão velho. Será que vai? Olha a quantidade de mudança que tem. Você tem uma estrutura de barracão na cidade de Samba que não tem em nenhum outro local. O barracão mais próximo no Rio de Janeiro do barracão da cidade de Samba é o barracão da São Clemente, que é um barracão antigo. E mesmo assim, você não tem um monotrilho, você não tem 3 andares, você não tem uma condição toda montada. Entendeu? Para as escolas aceitarem essa situação também, né? E chegarem na frente, eles vão reclamar, vão encher o saco do pedreiro ali. Ah, os caras estão lá fazendo lá no barracão bonitinho, mas eu tô aqui sofrendo, no meu barracão não tem luz, no meu barracão não tem nada. Mas aí lembrando, tem a cidade do Samba 2 com 16 barracões. Mas aí, eu falo pra vocês, pra tomar a cidade de Samba Nova, eles têm que chegar e ter a cidade de Samba Nova pronta. Eu sou a favor, juro pra vocês, isso aí é um papo que a gente sempre conversa, eu sou a favor de estar toda a Sapucaí na mão de uma liga só. Sim. Como é em São Paulo. Como é em São Paulo. Entendeu? Mesmo tendo todo carinho pelos meus amigos da Liga RJ, mas você tem conflitos de interesses. Entendeu? E eu vejo que a Liesa está tomando alguns passos para que tenha isso. Você vê, eles estão metendo a mão devagarinho na Liga Mirim. Porque você tem que organizar também. Não adianta você botar 58 escolas para desfilar num dia. Ah, mudou para sexta-feira. Legal. Tem que acabar meia-noite. Se não acabar meia-noite, como é que vai ficar? Aí vai botar o quê? As crianças uma na carcunda da outra para desfilar? Tem que organizar. Tem que organizar a Série Ouro. Série Ouro com 16 escolas não cabe. Cai uma ou duas para intendente, sobe uma para Sapucaí. Esse ano não vai cair nenhuma, né? Depois do que aconteceu. Exatamente. Depois do incêndio. Exatamente. Já teremos uma Série Ouro ano que vem com 17. Exatamente. E as escolas, elas se preparam, por exemplo. Como é que as escolas vão se preparar para subir se elas não sabem? Elas sabem hoje que uma sobe. Entendeu? Se você tem um regulamento definido, você fala, opa, vou fazer carnaval para ficar em quarto, porque vai dar para subir. Vou brigar pelo título, mas pô, se eu ficar em quarto, que bom. Né? E isso olhando por um lado correto do desfiles, da apuração, do julgamento. Entendeu? Então, eu acho que torço para que seja feito. Não sou contra, não. Pelo contrário, sou a favor de que a gente tenha 15 escolas estruturadas, mas que a gente tenha a certeza de que vamos ter 4 escolas novas no grupo especial e essas 4 escolas vão fazer jus a estarem no grupo especial. Entendeu? Elas vão fazer jus a estarem ali no grupo especial. Na verdade, o grupo especial vai melhorar com essas 4 escolas que vão subir. E não apenas pegar 4 escolas, bota lá. Entendeu? Vamos dar as mesmas condições que... Ah, legal. A Viradouro tem mais condições do que a Unido de Padre Miguel, por exemplo. Mas eles têm que desfilar com a mesma condição antes. Entendeu? A Viradouro tem que ter a mesma condição que uma escola que suba da Série Ouro. Não adianta falar, não, vai ficar ali no barracão. Você quer subir e ficar ali no barracão, no cantinho ali? Lá fora, não continuar no teu barracão? A escola fala, para subir? É claro que eu quero. Mas quando começar a olhar pro teu barracão e olhar pro barracão do especial e falar, aí, vou cair, para que eu subi? Eu acho que tem que ser muito bem pensado isso. Exatamente. Bom, só espero que na União de Padre Miguel fique no especial, mais nada. Então, ainda sobre essa questão aí dos 3 dias, Chico, você que está lá na campanha do intendente, o que você acha que isso daí pode afetar direta e indiretamente o espetáculo que a gente tem aqui? Não, Sérgio, eu acho que é o seguinte, Intendente Magalhães é um outro carnaval, um outro mundo. Acho que todos nós sabemos disso, né?
Se eu falo da região da Água de Salsicha na Sapucaí, imagina na Intendente, aonde você tem no regulamento hoje que sobe em uma e cai em 6. Então, vamos ter 23 escolas que não tá ali estarem. Se antes, no ano passado, por exemplo, subia uma por dia e mais uma terceira, né, a briga já tinha um monte de escola que só passou por passar. Esse ano deve piorar mais ainda essa situação. E eu vejo que, primeiro, 30 escolas é muita escola. É muita escola. A Superliga está começando a mexer lá embaixo. E não está mexendo porque quer, não. Está mexendo porque ficou um dia sem desfile. Né? Ficou um dia sem desfile. A mudança, eu soube que a mudança dos 3 dias foi uma necessidade. Primeiro eu achei que a mudança para 3 dias tinha sido uma determinação da própria Liga. Não foi. A mudança para 3 dias foi uma exigência da 7 que eles não querem mais abrir a Intendente Magalhães, que é uma das vias principais daquela região, 10 horas da manhã. Né? O morador reclama, o comerciante reclama. Aquilo ali continua vivendo. E aí eu acho que tem que ter menos escolas ali, como tem que ter menos escolas na Série Ouro, entendeu? Tem que voltar a ser um espetáculo de qualidade, que se a gente reclama que a Série Ouro perdeu qualidade, a Intendente perdeu mais ainda. Muitos anos nós tivemos. Tá melhorando de uns anos pra cá. Mas mesmo assim, são algumas escolas que você vê que melhorou. Saindo da Sapucaí, chegou na Intendente, acho que leva um pouco. Sim, mas tem outras escolas ali que chegam a fazer um carnaval interessante, entendeu? Você tem agora uma Flamanguaça, um Tubarão de Mesquita, um Jacarezinho, Feitiço carioca. entendeu? Feitiço carioca e tal. Mas você ainda tem uma escola, muita escola que não tem condição. O desnível é muito grande, entendeu? Então a gente espera, eu espero mesmo que melhore as condições dali. Quando você sobe da Intendente para Sapucaí, é uma diferença gigantesca. Gigantesca. Antigamente, como eu falei do Grupo B, o Grupo B era um local onde você se arrumava. A escola subia do grupo da Intendente Magalhães para o Grupo B, era um grupo que não tinha muita visibilidade, mas você chegava ali, conseguia botar um carnavalzinho, acertar ali, exatamente, fazer um trabalhozinho ali melhor, para aí sim você almejar e ir para um grupo que está logo abaixo do especial. Hoje em dia não. Você tem escolas que subiram, Botafogo, Acari, entendeu? Que são escolas que foram direto da Sapucaí para desfilar pela primeira vez no grupo que dá acesso direto. Você tem no mesmo grupo Botafogo, Acari, Império Serrano, União da Ilha. Entendeu? Então, que legal para essa escola. Legal pra caramba. Mas elas deveriam estar um passo atrás. Elas deveriam se estruturar para estarem disputando um campeonato com o Império Serrano, com a União da Ilha, com a São Clemente, com o Porto da Pedra. E não apenas passarem ali. Entendeu? Por isso é que eu falo, o nível do desfile diminui muito. E diminuiu. A qualidade do desfile. A pessoa que vai lá e gasta para ver uma Série Ouro, não vê qualidade, vê numa escola ou outra. Mas a grande maioria você não vê. Entendeu? Eu acho que tem que ser muito melhorado. Eu acho que Intendente Magalhães, hoje, levantar uma escola só para Sapucaí tá bom demais. Tá bom demais. Tem que agradecer essa vaga. Entendeu? E trabalhar, acho que vão cair. Esse ano agora já não vai cair mais ninguém. Né? Que era um regulamento ainda que estava para ser definido, né? Acho que eles tinham definido que vão cair 2. E a gente sabe da obrigação que tem que ter com relação à cidade de Samba 2. Só tem 14 barracões. E hoje em dia você tem escolas que não escolas de mar no grupo. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar muito bem no que vai ser feito com relação a isso. Mas eu acho que tem que acertar ali a Série Ouro para você poder começar a trabalhar quem vai subir. Bom, chegando já na reta final. Eric, tem mais alguma pergunta aí para poder mandar? Sérgio. Queria saber de vocês aí, do que vocês já viram aí de ensaio de rua, ensaio técnico. Quem que tá forte aí? Quem que sai na frente? Especial, Série Ouro? Difícil, cara, difícil.
A gente sabe que um professor que a gente teve chamado Anderson Baltar dizendo que desfile a gente sabe quando tá bom na avenida, mas... Cara, é difícil, é muito difícil. É muito difícil, porque a avenida é traiçoeira, cara. Já vi muita escola favorita se arrebentar. Já vi muita escola que ninguém dava nada ganhar o carnaval. É difícil, é muito difícil. Hoje o nível é muito equilibrado, né? Óbvio, a gente fala, né? Tem a Viradouro, tem a Grande Rio, tem a Imperatriz, tem o Salgueiro, que está mais fortalecido, tem a Beija-Flor, que a gente nunca pode desprezar, muito mais com o enredo sobre o Laíla. Mas enfim, mas tudo pode acontecer, gente. É difícil, é muito difícil. Porque antigamente a gente tinha essa coisa do carnaval que acontece na avenida. E agora nós temos um detalhe a mais. O carnaval que tem que acontecer na avenida e que a iluminação tem que funcionar para que aquilo ali, né, se sobressaia. Esse vai ser o primeiro carnaval onde praticamente todas as escolas têm a figura do iluminador. Então a gente vai ver muita coisa ali, né? A galera que gosta de fotografar frecha de barracão tá vendo apenas 1/10 do que a gente vai ver na avenida, porque a gente não vai... Um carro normalmente, quando sobem os componentes, quando acende a luz, ele já muda. Imagina quando aquele carro entrar numa avenida e jogarem uma luz específica em cima dele, ou aquela fantasia. Então é muito difícil. Esse ano ainda tem a questão do julgamento ser no mesmo dia, né? Ainda tem essa mudança aí. De não pode ser comparativo, que eu acho um erro, assim, gigantesco. Vai ser uma chuva de 10, a gente tem a chance grande aí de ter empate, eu acho que a gente pode ter empate, sabe? Então é difícil mesmo. Às vezes as pessoas podem achar que eu não falo por... né? Tá querendo se esquivar. Baltar, quem você acha que vai ganhar? Terça, 8 da manhã, eu te dou essa resposta. Terça de carnaval, terça não, quarta, né? Quarta de carnaval, 8 da manhã, eu te dou essa resposta. Porque aí depois de ver... Mesmo assim, a gente tem a chance grande de errar. Mesmo assim, a gente vai falar quem tá na briga. A gente não vai falar quem vai ganhar. A não ser que aconteça essa desgraça na pista. Que não, todo tu acha ano. Que vai ganhar? Sempre surge pelo menos 3 nomes ali que tu acha. Já há alguns anos, por exemplo, a TV Brasil sempre me chama pra participar do jornal deles na quarta de cinzas, pra dar palpite e tal. Cara, eu sempre falo 2 ou 3. Eu não vou cravar, vai ganhar essa. Eu não sou maluco. Mesmo ano passado, por exemplo, achava que a Viradouro ia ganhar, mas não, Viradouro ou Imperatriz, com a Grande Rio correndo por fora. Eu não sou maluco, pô. O carnaval nos últimos... Não vou falar nem 10 anos, eu vou falar nos últimos 5 anos mudou muito. Acho que nunca tivemos uma revolução tão grande no carnaval em tão pouco tempo quanto nesses últimos 5 anos. Quando o Sérgio come a pergunta sobre ensaio de rua, todo ensaio é igual hoje em dia. Porque toda escola aprendeu com a Beija-Flor lá de trás que tem que chegar na avenida cantando. Então é obrigação do componente cantar. Então a gente sabe que eles vão cantar desde a Unidos de Padre Miguel até a Viradouro, até a Imperatriz, até a Vila Isabel. Nós estamos... Esse ano é até legal isso. As ideias malucas desse cara aqui. Que é acompanhar os ensaios de rua. E tem sido muito prazeroso pra gente, porque a gente tá sentindo isso. Entendeu? Que as escolas estão cantando muito seus sambas. O componente da escola decorou o seu samba enredo. Acabou esse negócio do cara chegar lá, do turista chegar e toma 50 fantasias. E o cara passar mascando chiclete ou passar de boca fechada, entendeu? Então, nesse quesito, as escolas vão estar todas elas parecidas. Todas elas têm a mesma condição de fazer o carnaval dentro do mesmo local. Daí a minha reclamação com relação ao anterior, ao assunto anterior. Então, todas elas estão no mesmo local, recebendo... Algumas, é claro. Mas a grande maioria recebendo a mesma condição financeira, entendeu? Tendo a mesma condição de organização, que não adianta dinheiro sem organização. Né? Você pode entuchar dinheiro. Quantas escolas tivemos aí nos anos 90 que tinham dinheiro de tráfico e a escola não caminhava? Né? Então, a escola tem que ter organização, tem que estar bem colocada ali. E eu acho que é um dos carnavais mais equilibrados que nós vamos ter. Nós temos escolas super organizadas, como a Viradouro, como a Imperatriz, né? O Salgueiro no momento novo. Né? Quanto tempo que o Salgueiro não tem um patrono? Né?
Quanto tempo que a gente não ouve falar num patrão de Salgueiro? Nós temos uma beija-flor que realmente quer voltar a brigar por um campeonato. Legal, uma Vila Isabel que tem uma condição muito forte. Pô, bacana. Grande Rio, que é super organizado. Bacana. Portela e Mangueira. Como é que a gente vai falar de Portela e Mangueira? São escolas gigantescas que a Mangueira querendo voltar para as campeãs. A Portela confirmar a sua posição. E o Tuiuti que está crescendo. E a Tijuca, que pode estar num momento diferente. Né? E a Mocidade, que está querendo retomar o seu lugar. Que a Mocidade foi lá e foi buscar o seu carnavalesco para voltar ao seu lugar. E a Unido de Padre Miguel, que a gente sabe que tem uma situação muito boa e que tem um chão maravilhoso. E que contratou um carnavalesco super campeão. E aí? Como é que você aponta campeão? Você aponta, esses aqui vão brigar para cima, esses aqui vão brigar para baixo. E aí entra aquela famosa frase, né? Carros quebram. É. E se quebrar um carro? Acabou o carnaval dessa escola. Pode quebrar o carro da Aliás, escola. hoje em dia, uma escola que quebra carro quase sempre é rebaixada. Exatamente. Você pode quebrar um carro de uma escola pequena e de uma escola grande. Entendeu? Como nós já vimos. Então, o carnaval realmente... Do carnaval do grupo especial acontece na pista. Não, caiu. Cor da Pedra? Ah, não, mas depois... Mas ela foi a última. Mas foi o último. O Grande Rio foi o último. Agora, Depois, se a gente depois caiu, foi a ilha, o carro quebrou e a ilha caiu. Né? É isso. Porto da Pedra no passado. Só pra gente poder fechar, o Baltar tá com um lançamento de livro, não é isso? Pode falar pra gente? O dedo, deixa eu passar aqui, já foi aí. Já está no mercado, já foi lançado. A gente fez o evento lá no dia 12 na Casa Carnaval, mas tem aqui, vou mostrar, né? Que agora tá sempre na mochila. Pra onde quer que eu vá, tá na mochila. Pra aquela aqui, essa aqui, ó, né? O Rádio Jornalismo no Pé de Passagem, que é a minha dissertação, né, de mestrado, né? Que agora já estou no doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, então isso aqui foi a minha dissertação de mestrado e que eu analiso a cobertura de rádio no Carnaval, no caso do desfile da Grande Rio, do Exu, que foi campeão em 22, né? Então, tá aqui, quem quiser comprar, mande mensagem no meu direct. @AndersonBaltar, jornalista, né? Porque agora que passou o lançamento, para onde quer que eu vá, eu tô com esse livro na mochila. Esbarrou comigo aí, Cidade do Samba, Sapucaí, isso aqui, Baltar tem livro? Tem aqui. E tem maquininha de cartão também, entendeu? Não tem... Caloteiro não tem vez. Não tem vez, não tem essa. Mas é isso. Então, foi bacana, né, o trabalho, enfim, de fazer essa pesquisa e teve a recomendação de sair em livro, uma editora lá de Florianópolis, que é especializada nessa área mesmo de livros acadêmicos, né, a editora Insular. A ilha está sempre na minha vida, né, não tem jeito. Então, é isso, né, então estamos aí seguindo esse caminho e deixando esses conhecimentos aí para quem quiser seguir. Importante, prefácio do Eugênio Leal e fotos do Vigder, irmão do Chico, que é um dos maiores fotógrafos aí do Carnaval. Além do livro, também tem os cursos, né? Como é que tá a agenda de curso? Agora vai dar uma parada, depois do Carnaval vou dar uma parada, não sei, vamos ver, vamos pensar mais pra frente, de repente no meio do ano faça alguma coisa online e tal. Falta um ainda ser seu aluno aqui, então. Boa, vamos. Tem que ter. Boa, é Foi ainda verdade. porque é preguiçoso. Não, mas Depois que abre o curso, manda link. É que realmente com doutorado fica puxado, assim. O ano passado foi um ano muito puxado, né? E esse também será, porque eu vou começar a fazer a pesquisa mesmo, as entrevistas, né? A minha tese é sobre a cobertura de Carnaval na Sapucaí do rádio de 84 até 2024. Eu quero meio que contar essa história, quais foram as emissoras, quem eram os profissionais. Então, vai ser puxado, assim, eu sei. Então, mas na medida do possível a gente abre lá um Google Meet e dá um curso pra galera. Bom, agradecer demais, tá? Vocês dois por terem participado aqui. Vou já abrir um espaço para vocês poderem falar, também se despedir da galera. Mas agradecer mais uma vez a Sérgio, passa as redes sociais sua pra galera. Manda aquele recado final, Sérgio. Agradecer a quem nos acompanhou hoje, agradecer ao Chico, agradecer ao Baltar. Eu já conheço eles antes que eles imaginam. O Chico é amigo da Anique. A gente se conheceu no aniversário dela num restaurante aqui no Rio. E o Baltar, eu conheci o irmão do Baltar, a gente frequentava junto a arquibancada de estádio de futebol. Aquela época do Orkut, né? Na época de Orkut e tal. Então, mas a gente...
Aí o mundo trouxe para esse caminho. Mas enfim, agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigado por compartilhar tanta história, tanta coisa que vocês passaram juntos aí. Agradecer também ao Thales e o Ricardo Neto que estão aqui nos bastidores. O Eric também que ajudou a fazer a ponte para trazer vocês aqui, que sempre foram nomes que a gente sempre quis trazer. Enfim, minhas redes sociais é @SérgioHomem e também tem o @Churrasco dos Amigos Buffet. Não é de graça, mas os convidados têm desconto quando contratam o serviço. Boa. Boa. Eric, muito obrigado por participar. Já é de casa, sempre que quiser. A mesa é sua, passa as redes sociais também pra galera. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço muito aí a oportunidade, o carinho que vocês me receberam, a confiança. Instagram, @ericmarques.jornalista. Acho que é isso. É isso É aí. compositor também, né? Também, compositor das boas, ritmista. Eric também tá nesse meio. Agradecer a Thales Augusto, Instagram, @othalesaugusto. Ricardo Neto, Instagram, @Ricardo Neto. Bem mais fácil. E agradecer também a... Neto com 2 T's. Isso, Neto com 2 T. com 2 T's. Ao Baltar e ao Chico por estarem aqui hoje. Para mim foi uma realização, um sonho poder estar falando com vocês pessoalmente. Como eu falei, desde pequeno passei a gostar de carnaval, acompanhava sempre as apurações com vocês. Na época torcendo pro Sereno de Campo Grande chegar a Sapucaí, isso aconteceu no último ano. Já vi o Sereno cair também, acompanhando a apuração de vocês, mas para mim foi um prazer. Sejam bem-vindos, tá? Bicuda vai estar sempre de portas abertas e a gente vai se ver muito mais vezes ainda nessas coberturas de carnaval, viu? O prazer foi todo nosso. Obrigado. Agora que eu me sinto velho mesmo, né? Falar, quando eu era pequeno eu ouvia vocês. Socorro. Agora eu Mas o lembrei. problema é que eu sou muito novo, é isso, entendeu? Eu lembrei que eu trabalhei com a nossa querida Denise Carla na TV Globo e a Denise era repórter da Tropical e eu falava isso pra ela, Denise, eu era moleque, eu te ouvia na Tropical. Para com isso, não sei o que é. Tô me achando velho, agora eu tô passando pela mesma situação, tá vendo? Como a vida é cíclica. Cara, é um prazer, obrigado pelo carinho, né, pelo respeito e, enfim. Estamos aí, carnaval tá chegando, né? Falta pouco, mais uma loucura aí, mais uma cobertura e a gente tá aí, né, carregando essa bandeira do samba aí, que é pesada pra burro. Tem dia que a gente pensa em desistir, tem dia que a gente se irrita e tal, mas não adianta, a gente tá lá, a mosquinha picou, não tem jeito. Então, obrigado a todos vocês aí, também um abraço para quem tá em casa assistindo. Pois é, agradecer o convite, né? A gente sempre se encontra nas coberturas, principalmente de Intendente Magalhães, aquela loucura, né? E avisar a galera que vai acompanhar a Bicuda, que acompanha a gente também, né? Vamos estar. Grupo especial, Série Ouro. Todos os grupos da Intendente Magalhães. Ainda tem São Paulo, né? Tem a nossa equipe de São Paulo, Miguel Fortunato, a galera toda. Você que queira acompanhar as apurações de São Paulo, Rádio Arquibancada. Vamos estar transmitindo também. E vamos estar nas apurações todas, né? A gente fala diariamente de carnaval. Eu e Anderson estamos nesse período, então, quando a gente não está junto, a gente está falando alguma coisa sobre a cobertura, porque é necessário para a gente chegar lá tudo bem alinhado, né? Tem uma equipe já bem confiante, uma equipe que a gente confia bastante nos integrantes, né? E vamos fazer essa cobertura aí mais um ano, né? E esperar que tudo dê certo pra gente aí, que não dê nenhum problema, nem pra gente, nem pra vocês, nem pras escolas, né? Torcer que seja tudo bem bacana, que seja um dos melhores carnavais, se não o melhor carnaval de todos os tempos esse ano, gente. Obrigado. Com certeza. Tem redes sociais, Chico? @Chico Frota no Instagram. Isso aí, segue lá também a Rádio Arquibancada. @Rádio Arquibancada. Rádio Arquibancada. Só seguir lá. Siga também @Rádio Bicuda e também o @FoliaCast nas redes sociais. Você pode também me seguir, o @Júlio Almeida Real. Segue lá e dá essa moral, valeu? Não esqueça, lá ainda dá tempo, tá? De deixar aquele likezinho, seu comentário. Tem sugestão, pô, queria ver essa pessoa, aquela pessoa aqui no podcast? Deixa a sugestão aí nos comentários, valeu? Que a gente vai tentar trazer aqui pra você de casa. E a gente encerra da seguinte maneira. A gente diz Carnaval da Alegria e todo mundo responde no Bicuda Folia. Pode ser? Pode. Vamos lá, Eric copiou, já sabe, né? Então vamos lá. Carnaval da Alegria. É no Bicuda Bicuda Folia. Valeu, pessoal. Bicuda Folia, Carnaval da Alegria é na Bicuda FM. Bicuda Folia.